Olá, boa tarde. Já no ar plantão desta quarta-feira com principais informações sobre Covid-19 no país e também no mundo. A nível nacional, dados estatísticos apontam para 1.226 casos positivos de Covid, 15 óbitos e 608 casos recuperados. Quanto ao atraso na entrega de resultados de amostras, Maria da Luz Lima afirma que tem alguns que estão pendentes, que devem ser reanalisadas, e também ele pede pessoas que se aguardam resultados, mas deve comporta como se fosse um caso positivo, ou seja, fica no isolamento e evita certos comportamentos que podem colocar em risco a saúde de outras pessoas. As datas das amostras por vezes tem a ver com os que ficam pendentes, que é necessário fazer todo o processo desde o início. Às vezes até precisa a necessidade de fazer nova colheita na pessoa para se poder dar essa resposta. Então, às vezes pode haver algum decalagem. Normalmente são as amostras pendentes que têm que ser reanalisadas por anteriormente terem dado inconclusivo ou porque a qualidade não estava boa, então faz-se uma segunda colheita ou faz-se um segundo exame, portanto, registração e todo o processo de PCR, por isso é que pode haver esse decalagem nas respostas, no time. Mesmo estando de quarentena, há necessidade de se manter em casa, quanto mais aguardar um resultado do exame que não se sabe se vai ser positivo ou negativo. Portanto, a pessoa que está a aguardar o exame, mesmo que é muito doloroso, mas tem que se comportar como se fosse positivo. Portanto, ficar em isolamento enquanto não ter a resposta antes, mesmo que tenha a resposta, tem que manter sempre as medidas de prevenção que são fundamentais. Chamamos sempre a atenção se as pessoas não estão a cumprir, pronto, ficamos, é uma situação muito agradável, porque as normas já, desde o início da pandemia, sempre se falou nas medidas de prevenção, que é a única arma que nós temos, porque o não cumprimento das medidas de prevenção também é um vírus. Então, a pessoa passa de uma pessoa para outra, não é? Porque a pessoa está a transmitir o vírus, não é só a presença do vírus, mas uma pessoa que esteja em contacto com um caso positivo, que é feita, é obrigatoriamente terá de fazer quarentena, sobretudo se está à espera do resultado do exame, e andar por aqui e por ali, acho que não é correto. O que nós chamamos desde o início é a responsabilização e o compromisso de cada pessoa, de cada cabo-verdiano, compromisso de cada cabo-verdiano para com esse desafio que é a pandemia, porque a luta tem que ser de todos temos que fazer a nossa parte, todos temos que lutar pelas medidas preventivas. Nós não sabemos quem está contaminado e quem não está, porque precisamente por causa da alta taxa de assintomáticos que temos aqui em Cabo Verde. Então, se não nos precavermos, não conseguiremos, a nível da população, controlar. E sendo que todos temos que colocar as mãos, não é? Temos que fazer, cada um faz para proteger o outro, e esse sentido que devemos ter no dia a dia. Portanto, a utilização das máscaras, que neste momento é obrigatório, o distanciamento físico são duas medidas fundamentais que, até hoje, os estudos têm mostrado que são das melhores medidas para conter a epidemia e para controlar a pandemia do Covid-19. Apesar de algum atraso, o Diretor Nacional de Saúde faz avaliação positiva de trabalho que tem sido feito em termos de realização de exames. Artur Correia afirma que a luta contra a Covid-19 só está a ser vencido com o envolvimento de todos. Para não passar a ideia de que nessa vertente as coisas não vão bem, não é verdade. Portanto, as coisas vão muito bem e, sobretudo, nos últimos tempos. Portanto, nós aumentamos, como eu disse ontem, aumentamos de uma média de 900 testes por semana para uma média de 1.400, mais do que 1.400 testes por semana. E aumentamos o número de pontos de exames de amostras, de realização da amostra. Praia, São Vicente. E brevemente vamos aumentar no Fogo, no Sal. Portanto, estamos num bom caminho para quem partiu do zero, não é? Nós partimos de zero há 3 meses e mandávamos os testes para Portugal para serem identificados, ganhamos autonomia no espaço de praticamente menos de um mês. Hoje estamos a fazer, já fizemos mais de que 9.000 testes a nível nacional, estamos a fazer em São Vicente e na Praia, vamos abrir mais um polo aqui na Praia,
e nas outras ilhas, como já se disse, e o número de amostras aumentou consideravelmente. É claro que pode haver falhas, mas que não mancham o bom caminho, a boa resposta que estamos a dar em termos de diagnóstico precoce, seguimento dos doentes e também alta dos doentes. Portanto, os casos particulares nós não discutimos aqui, estamos conscientes que nada é 100% perfeito e fazem muito bem em colocar certas situações e temos corrigido muitas situações com base nas vossas perguntas, nessa dinâmica, mas eu penso que globalmente temos atuado, portanto, muito bem nessa questão da testagem. Há dificuldades, nós atravessamos dificuldades no transporte de amostras de ilhas que não tinham ligações. Como sabem, nós não temos ligações aéreas normais entre as várias ilhas. Há ilhas que não têm laboratório de virologia e têm que enviar para a praia, às vezes demora um bocado até conseguirmos. Cada viagem de avião custa 1.000 e tal contos, 1.200 contos, por aí, à volta de 1.000 contos. Tem os seus custos e o país também tem as suas limitações. Portanto, gerimos todas essas variáveis para dar uma resposta em tempo razoável e possível no contexto do Cabo Verde, um país arquipélago com várias ilhas e num contexto de confinamento, de dificuldades em termos de circulação entre as ilhas impostas pela pandemia da Covid-19. Essa luta, portanto, só vai ser ganha se houver, de facto, um envolvimento de todos, autoridades sanitárias, autoridades de segurança nacional, as populações no geral, em primeiro lugar. Portanto, as populações têm uma responsabilidade fundamental nessa resposta. E já tivemos boa colaboração da população, é de se realçar isso, mas daqui para frente exige-se mais da população. Com o desconfinamento, a população tem uma maior responsabilidade. A pandemia de Covid-19 já mata 506.818 pessoas, infecta mais de 10,3 milhões em todo o mundo desde dezembro. Casos de infecção já estão oficialmente diagnosticados nas 196 países. Contudo, informações apontam que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infecções, já que alguns países se atestam apenas casos graves com internamento, outros se usa teste como prioridade para rastreamento e os países pobres têm apenas capacidade limitada de fazer rastreio. Estados Unidos é o país mais afetado, depois também Brasil, de seguida Reino Unido, Itália e França. E durante a segunda reunião do Biro Político, o Presidente da República de Angola fala essencialmente de questão de Covid-19, que está no centro de atenção, tornando o maior desafio do mundo. João Lourenço afirma também que investir na saúde e formação de quadros é prioridade do país. O Presidente da República, João Lourenço, abriu hoje a segunda reunião do Biro Político, começando por falar da pandemia da Covid-19, definindo 2020 como um ano que trouxe grandes desafios a todas as nações e povos do mundo, com o surgimento e rápida expansão do novo coronavírus. Convidamos a todos a preservar suas energias para juntos lutarmos contra a Covid-19, lutarmos pela consolidação da nossa economia para melhorarmos as condições de vida dos angolanos. João Lourenço deixou claro que mesmo com o atual contexto da pandemia da Covid-19, a prioridade continua a ser a economia nacional, a necessidade da sua diversificação, o aumento da produção local de bens e de serviços, o aumento das exportações e, consequentemente, o aumento da oferta de postos de trabalho. Esta foi sempre e continua a ser a prioridade das prioridades do Executivo. Não obstante os constrangimentos existentes,
como o grande endividamento público na sequência das linhas de financiamento de que o país beneficiou num passado recente para a recuperação das suas infraestruturas e a fraca capacidade de geração de cambiais. João Lourenço também deixou claro que o Executivo angolano vai continuar a investir na saúde, não apenas nas infraestruturas hospitalares, como também na formação de quadros. Compreenderão que o ingresso não pode ser automático, não apenas porque cada ano o Executivo tem de prever no Orçamento Geral do Estado recursos para suportar as despesas com os novos funcionários, como também para garantir que exista um mínimo de qualificação acadêmica e competência da parte daqueles em cujas mãos colocamos a saúde e a vida dos nossos cidadãos. O Presidente da República destacou igualmente a importância de se continuar a dar prioridade ao combate à corrupção e à impunidade, dizendo que, embora pareça pouco, já se fez em 2 anos muito mais do que alguma vez se fez em 43 dos 45 anos da independência do país. Destacou que passou a haver maior abertura democrática da sociedade, maior liberdade de expressão e de imprensa, maior independência dos órgãos de justiça e não só, acrescentando que a luta contra a corrupção não é só um problema do MPLA, mas sim um problema dos angolanos. No entanto, vozes se levantam no sentido de que a luta contra a corrupção está a ser mal gerida, que a melhor saída seria organizar-se um debate no seio do MPLA para resolver o problema entre nós, como se diz na gíria, eto mudieto, com palminhas nas costas. O plano integrado de intervenção nos municípios também foi destacado na intervenção do presidente do MPLA. A segunda reunião do Birro Político do MPLA debateu, entre outros assuntos, a organização do próximo Congresso da Organização da Mulher Angolana. E por hoje é tudo. Já não sabe, não tem que prevenir sempre para poder combater Covid-19. Boa tarde.